Primeiro, dizer que é muito bom estar sempre com vocês, mesmo através do vídeo, né? A gente sabe que, e várias vezes já falamos isso, que é algo bastante impessoal. Mas é a forma que a gente encontra. E esse impessoal, na verdade, ele não pode acabar, né? Ele se torna, e aos poucos, todo esse mecanismo que a gente está usando, ele vai nos aproximando e ele vai trazendo informações, debates também, né? Oportunidades, porque quando eu olho para a internet no todo e enquanto acesso, por às vezes a gente não tem um acesso, né, de larga escala, a gente usa apenas pelo celular, quem sabe, às vezes pelos nossos computadores e assim por diante, mas ela oferece caminhos e estradas. O modo como nós usamos e o uso que a gente faz dela é que nos direciona para caminhos, né, e sejam eles quais foram. Alguns usam só para jogar, né, outros até para assistir filmes e assim por diante. Mas a internet também é um meio de comunicação, de aprendizagem, então a gente deveria utilizar isso para o nosso benefício. E aí eu tiro esse impessoal, né, e eu coloco que a internet, ela se torna algo que a gente deve se apropriar, a gente se aproxima também das outras pessoas, né, através das conversas, dos meios como o WhatsApp, que a gente pode usar, e assim, a gente se apropriando, a gente consegue ter uma visão de mundo que muitas vezes nos é cortada. Porque o acesso ao jornal hoje, ele cada vez é menor, principalmente o de papel. Então nós temos que usar a internet, assim como a própria televisão, para a gente se informar do que está acontecendo no mundo. Mas qual é o nosso assunto? Né? E vai ser mais uma conversa, né? Em vez de colocar, apenas porque eu vou falar um pouquinho sobre o golpe militar que aconteceu no Brasil, e me entristece muito o período em que a gente está vivendo, né? Que é bastante conturbado, com muitas dificuldades, mas assim que me espanta do nosso país é ver o número de pessoas que ainda defendem o golpe militar e acham que ele até mesmo não ocorreu, né? Alguns querem colocar que foi um movimento, que não foi um golpe. Não, foi golpe sim. Porque quando a gente fala em golpe militar, já tem que vir na nossa cabeça quem é que comanda, quem é que tem o poder. E aqui está bem implícito, né? Está atrás, que é quem tem o poder das armas. É esses que ditam as normas. Porque quando a gente olha para um país que é dominado, né, por um grupo que tem esse golpe, que faz esse golpe acontecer, a gente vê que o grupo maior sempre é a população. O grupo menor vai ser sempre aquele que está dominando, porque esse tem o poder nas suas mãos, esse está ao lado, a gente pode dizer, de quem tem as armas, e quem tem as armas, sim, vai ditar como as coisas devem acontecer. E o golpe militar, ele me espanta, e eu até falo do assunto com um pouco de tristeza, porque o próprio ambiente em que a gente está vivendo, né, tudo que nos cerca, nos leva um pouquinho ao pensamento muito negativo. Então, antes de entrar propriamente no assunto, eu já vou colocar aqui onde eu moro, né? São apartamentos que as famílias compram e elas, assim como eu também, né? Para pagar longos anos, não é para pagar 1, 2, 3 anos, né? A gente faz uma conta de 20, 30 anos para pagar. E claro que todas as pessoas trabalham, as pessoas têm que garantir o seu sustento, têm suas contas para né, no dia a dia deixar elas pagas, e tudo isso é feito com bastante dificuldade. E aqui, então, há uma semana, um apartamento ele incendiou, ele pegou fogo. Tudo que tinha dentro, então, foi exterminado. Aqui, como são 5 andares, para vocês um pouco se ambientarem, né, no meu local, fica atrás aqui do bloco que eu moro. Pegou fogo, então, foi no terceiro andar, mas prejudicou, então, o primeiro e segundo, e o quarto e o quinto. Tanto é que uma das famílias que foram desalojadas ali do local, está morando até no nosso, é um salão de festas que é pequeno, né? E eles estão morando lá porque eles não têm outro local para ir. As demais famílias, que têm sim ajuda dos seus familiares, então estão nessas famílias porque eles estão ainda aguardando a perícia para dizer se eles podem ou não retornar. Então, notem que a gente já vive num ambiente em que tudo parece que nos fecha e a gente tem que encontrar pontos positivos para se abrir um pouco, né? Até mesmo assim, me organizando e olhando tudo que tem aqui pela frente, a gente está chegando no final do ano, né? E é uma coisa que eu sempre prego, é que a gente precisa abrir janelas. Então, esse ato de manhã de abrir janelas, às vezes é o que me impele a pensar, não, o mundo ali, ele nos aguarda, ele precisa de todos nós e cada um ainda tem o seu papel a desempenhar, tem muitas coisas para serem feitas, né? E aí eu pergunto, o que que cada um está fazendo neste momento, no mundo em que nós estamos vivendo, para que a gente possa encontrar muitas coisas positivas nos nossos passos daqui para frente.
E aí o golpe militar, pessoal, que ocorre em 1º de abril de 1964, ele me espanta, e é um assunto que eu gosto muito, ele me espanta porque quem tomou o poder foram os militares, que depuseram então presidente, Eugênio Quadros, que era sim eleito de forma, claro, indireta, então não é como nós elegemos os presidentes hoje com votação direta, mas esse presidente, ele é deposto, ele é tirado, e assim é suprimido todo o seu poder, e quem assume e quem toma o comando da presidência do Brasil e os demais poderes são os militares. Isso, quando ocorre em 1964, mostra muito bem como é que as nossas relações estavam acontecendo internamente no nosso país e também externamente. Porque, por incrível que pareça, quando ele foi deposto, né, o Jango, que era assim que ele era chamado, quando o Jango é tirado do poder, ele estava fazendo uma visita à China. Então, quando eu olho assim a questão dos militares no Brasil e esse comando, eu não consigo deixar de contrapor isso, né? Que eu pego 1964 e depois eu pego o ano que nós estamos, 2020, e como se um espelho, né? Eu coloco os dois um em cima do outro e nós vamos encontrar muitas falas que são semelhantes daquela época. E uma dessas coisas é que o nosso presidente estava visitando a China, então um país que é comunista. O que já era colocado aqui dentro, né? Que o Jango estava somente ao lado dos pobres, então a ação social dele era voltada mais para os pobres. Ele queria a reforma agrária aqui no Brasil. O que significa? Pessoas que têm muitas terras, elas têm que serem distribuídas para que possa ser melhor aproveitada e que a população que tenha condições de fazer isso possa plantar e a partir dali tirar o sustento do nosso país. Então vejam bem, por que isso? Ele começa a perceber que algumas famílias tinham tantas terras nas suas mãos, mas tantas terras, que essas famílias, tendo todo esse número de terras, não as trabalhavam, então não usavam para gerar novos produtos para o Brasil, elas ficavam lá, eu sou dono, eu não quero que ninguém mexa. Essas famílias então têm esse poder, né, que é um status quo também, porque se eu tenho tudo isso, eu também posso ditar como as coisas devem ocorrer. E ele gostaria que isso não viesse mais a acontecer no Brasil. Então ele começa a se colocar ao lado dos pobres também. Outra coisa que ele fez foi as grandes multinacionais que estão aqui dentro do nosso país, principalmente as empresas automobilísticas e muitas delas dos Estados Unidos, em vez de mandar todo o seu lucro para fora, então os Estados Unidos produz, vende para os brasileiros, em vez de sobrar, né, o lucro e ser investido na nossa terra, todo esse lucro se voltava para os Estados Unidos. E aí o que ele faz? Ele diz, não, aqui do nosso país só pode sair 10%. 10% do lucro vai para os Estados Unidos e o restante fica dentro da nossa terra. Gente, isso, em questão de poder, foi algo estrondoso. Os Estados Unidos de imediato já não aceita e começa a se colocar do lado daqueles que haviam prometido retomar, digamos, né, a normalidade de tudo como sempre havia ocorrido. Então, os Estados Unidos, é lógico, que se coloca contra esse governo e até porque o acusa de estar ao lado do comunismo, principalmente um presidente que acaba fazendo visita à China. Eu considero essa conversa, pessoal, quase que como que tomar um café, né? Eu fiz o meu café, eu tô tomando café e vou conversando com vocês, porque nós estamos vivendo hoje uma defesa muito grande atualmente aqui no país, de que os políticos devam ter sim o seu, aliás, os políticos não, né? Os militares devam ter total direito de participar diretamente da política. E o Jango é outra coisa que ele não queria. Tanto é que ele acaba proibindo os militares até mesmo de se candidatarem a altos cargos da política brasileira, porque ele dizia a política ela tem que se voltar totalmente para a democracia. E a democracia, porque os militares em si têm que garantir que a democracia caminhe e que caminhe com liberdade. Então, a partir do momento em que exista esse entrelaçamento, né, que eu tenho aqui a democracia e os militares têm que cuidar e não caminhar junto com ela, então vamos fazer dessa forma, ele não está protegendo, né? Ele está, ao contrário, colocando seus ideais militares dentro dessa política que ela tem que ser totalmente democrática, voltada para o povo. Claro que quando a gente fala de democracia, a gente poderia ampliar muito só esse verbete e aí chegar a várias outras
outras conclusões que qualquer pessoa pode participar. Mas o que ele queria naquele momento é que a política se voltasse para todas as pessoas. E os Estados Unidos acabam não gostando muito disso. A China, por sua vez, queria ser um grande aliado do Brasil. Hoje nós estamos vendo toda essa discussão de novo, né, pró-Estados Unidos ou contra a China e etc. E é algo assim que me assusta um pouco, né, porque demonstra que o Brasil parece que ele ainda não saiu lá de dentro desse golpe militar. Parece que ele está lá dentro do golpe militar. Mas o que que eu penso de tudo isso, né? É que nós temos que lutar pela democracia para que a gente possa ter o direito e que a gente possa participar. E nós vamos ser grandes homens, né? Toda a minha, o que eu gosto, assim, de estar sempre lendo, né? O Zuenir Ventura, ele escreveu, são 2 livros, 1968, O Ano que Não Terminou. É um livro fantástico, né? Que espelha muito bem tudo o que estava acontecendo. E aí o golpe, ele diz, não acontece somente no momento em que tira o Jango. Porque ele conta que a história, ele encontra os jovens, então não vou entrar em todos os detalhes históricos dele, mas ele conta que ele estava numa casa onde os jovens, eles queriam muito participar da política, né? E eram pessoas intelectuais, grandes cantores, e essas pessoas então estavam lá reunidas por uma festa normal de final de ano, quando essa casa ela é invadida por militares, eles encerram essa festa e acabam prendendo quase todo mundo que estava lá dentro. Só que a filha né, dos donos da casa eram de grande influência dentro do Brasil. Isso vai causar, então, uma repercussão nacional. E ele vai falar muito sobre isso, inclusive, nesse livro. Por isso que ele fala o ano em que não acabou. Porque era uma festa de final de ano que não chega a ocorrer, porque eles estavam lá se preparando, inclusive estavam tomando champanhe. Só que como eram muitas pessoas que estavam nessa festa eram consideradas comunistas, e o golpe ocorrendo no Brasil, em pleno vapor, não podemos esquecer, 1964, e nós estamos visualizando isso em 1968, porque durante esses 4 anos as coisas ainda estavam muito veladas, as pessoas ainda podiam, de certa forma, serem ouvidas, ainda os jornais estavam funcionando, os programas de televisão ainda noticiavam tudo, e daqui a pouco começa a vir, então, a repressão total. É ali que eles dizem, não, agora sim a gente está vivendo realmente o golpe militar na sua totalidade, porque está tirando os nossos direitos. E aí, pessoal, o que que é tirar os direitos? Pausa para pensar. Porque quando nós perdemos o direito, a gente não pode participar, tá? Tem um outro livro que eu sou apaixonado, só que eu emprestei ele. E esse livro nunca mais retornou para minha casa, né? E vou ser bem sincero que eu até não lembro para quem foi que eu emprestei. Eu tenho um pouco dessa mania de não anotar porque eu confio que um dia ele vai retornar, né? Que foi no Maria Emília, quando a gente trabalhou o golpe militar, e eu quero novamente conseguir esse livro, que é O Brasil Nunca Mais. Ele é fantástico. Ele fala muito das torturas, né? Como é que as torturas aconteciam aqui no nosso país? Por que que as pessoas eram torturadas, né? Bastava, então, se colocar contra o governo, elas eram presas. E aí vai ter os porões de tortura, onde as pessoas literalmente vão ser até mortas, né? E aí vale a pena eu citar, porque isso na sala de aula fica muito mais fácil quando a gente fala, né? E causa muito horror. Mas o que que seria um pau de arara? O que que é levar choque com né, as unhas sendo erguidas, colocar os fios desencapados dentro aqui da unha, embaixo, enfaixar essa unha e aí começar a fazer perguntas, né? Tu participa contra o governo e aí depende a pergunta, a resposta que a pessoa dava, ela enchia, né, então de choque através aqui dos dedos. A carta da Nilce Azevedo Cardoso, tá, que vocês vão poder acessar porque está no texto, vale a pena ler, porque ela conta tudo o que ela sofreu. Ela, justamente por participar dos movimentos sociais e querer a democracia e a liberdade, essa mulher ela vai vai sofrer na sua vida horrores, né? Ela é uma professora universitária que acaba sendo presa, assim como muitos professores no Brasil inteiro. Mas é interessante a gente notar que entre a questão de política de direita e de esquerda, né, até para a gente entender um pouquinho de tudo isso, sempre se coloca que a esquerda está do lado da população. Então a esquerda se volta para os mais pobres, né? E aí nesse período tinha que se combater tudo que pudesse nos levar para esse caminho da esquerda, que só vai acontecer em 1985, quando o golpe militar, então, ele começa a perder as suas forças, e aí nós vamos ter uma democracia timidamente restaurada, porque nós não vivemos ainda a plenitude da sua democracia. Uma das pessoas que luta muito durante esse período, fazendo grandes movimentos, era o Luiz Inácio Lula da Silva, que vai ser um sindicalista muito forte,
e que vai fazer todo um levante contra esse poder dos militares. Então, antes eu falei do Brasil Nunca Mais, né? Dom Paulo Evaristo Arce vai ser o organizador desse livro, ele é uma compilação onde ele conta horrores, né, de tudo que estava se vivendo no Brasil. Ele era arcebispo de São Paulo, um dos cardeais do Brasil, então vinculado à Igreja Católica, e ele se volta totalmente para a ação popular. Então ele se volta para o povo e ele acaba escrevendo esse livro. Quando eu li esse livro, a primeira vez que eu li, eu não chorei. Primeira vez que eu li esse livro, na verdade, ele foi tão forte para mim que eu passei quase que uma tarde inteira, né, colocando tudo que estava dentro do meu estômago para fora, porque ele é extremamente forte. A segunda vez que eu li, eu consegui então ler a primeira vez e passou aquele choque inicial do que foi aqui no Brasil essa política, eu comecei a chorar. Então, hoje, quando eu olho para o golpe militar, e me dá uma angústia muito grande por nós termos muitas pessoas na política atual que defendem até mesmo o retorno total da ditadura militar, e muitos estão pedindo isso. Tanto é que uma das coisas que também ajudou o golpe foi o movimento A Marcha para Cristo, que aconteceu em São Paulo, envolvendo mais ou menos 500 mil pessoas que queriam que o Jango fosse também deposto. Então isso estava acontecendo no Brasil inteiro, porque a elite, aqueles que têm um pouco mais de dinheiro, diziam: nós estamos perdendo muito, e aqueles que são muito pobres estão começando a se desenvolver porque o governo quer isso. Olhem, pessoal, como esse discurso ele é muito atual. Quer dizer, não é toda a população que deve ter acesso e direito a todas as coisas. Ao contrário, algumas pessoas elas têm que manter esse poder nas suas mãos e as demais praticamente devem obedecer. Isso, claro, é algo muito complicado. E aí, assim, me dá uma certa até agonia quando eu acordo de manhã, porque eu penso assim, qual vai ser a surpresa hoje, né? Tem dias até por esse estado em que a gente está vivendo, né, que é um pouco melancólico, tem dias que eu penso, eu não vou nem ligar a televisão, porque o que que eu vou ouvir hoje que vai me deixar mais depressivo ainda, né? E aí nós vamos ter no Brasil agora, né, uma prefeita que foi eleita, e essa prefeita é negra. E o que que estão fazendo com ela? O ato de racismo desmensurado, né? Estão, inclusive, por ela ser negra, estão ameaçando ela de morte. Aí eu penso, esse é o país em que eu estou vivendo. Esse é o país onde os meus pés estão plantados. Esse é o país que eu achei que estava avançando, que estava crescendo, não só na sua economia, mas principalmente na questão cultural. É um país que a gente está só retrocedendo e que cada vez a gente perde mais. Um país onde esse ano a gente não teve a chance de estar em sala de aula até para fazer esses debates e conversar com vocês. E aí nós vamos ter um país onde a maioria são formados sim por pessoas ou negras ou descendentes de negros, e aí nós vamos ter uma prefeita que foi eleita, assim como tem também uma vereadora, eu estava lendo, que são pessoas que ao serem eleitas elas estão sendo quase escorraçadas por outras pessoas que se consideram superiores. Digo para vocês que esse não é o país que eu quero viver. Me lembra muito também Dom Helder Câmara, um cara que eu sempre fui muito apaixonado, extremamente apaixonado. Um arcebispo de Olinda, morreu já muito idoso, morreu muito idoso. E uma das grandes emoções que eu tive num passeio que eu pude fazer, né, com muito sacrifício, até mesmo fazendo longas economias, que foi visitar Pernambuco. E quando nós visitamos a Catedral de Olinda, ao entrar dentro dela, eu me dei conta que eu estava no local onde esse homem, ali pelo menos, estava deitado, né, o túmulo dele. Então eu lembro que eu entrei muito devagar dentro da igreja, eu chorei durante toda a caminhada. Não é uma igreja gigantesca, quando a gente fala em catedral, você imagina aquelas igrejas imensas. Não é uma igreja tão grande, muito antiga, por sinal. E quando eu cheguei perto do túmulo, eu não consegui me conter, né? Coloquei minhas duas mãos sobre o túmulo e vejo ele, assim, não por ser um arcebispo católico, né? Um padre católico, mas por ser um homem que, quando a população estava contra os militares no Recife, descendo uma das ladeiras, né? Gritando por liberdade, por democracia e por seus direitos, a polícia cercou essa ladeira e começou a dar tiro, e essas pessoas todas correram ladeira acima, porque é uma ladeira, tu sobe, quando chega lá em cima, está então esse platô e ali está assentada a igreja e tu consegue enxergar toda a cidade de Olinda, é muito bonito. E quando chegar na frente da igreja, o então bispo, na época, Dom Helder Câmara, abre as portas da igreja e coloca todo mundo para dentro.
E que quando os militares chegam lá e pedem que ele, sim, saia da igreja e que deixe todas as pessoas que estão lá dentro, que lutavam pela democracia, serem presas, ele abre a porta, ergue os 2 braços e ele diz: "Se vocês me matarem, claro, vocês podem entrar, tirar todas as pessoas e fazerem delas o que vocês quiserem". Então antes eu disse que eu queria que fosse mais uma conversa do que só entrar em detalhes, em datas, né, então eu dei, assim, pra mim é um pano de fundo, mas é um pano de um assunto que me emociona muito. E que em sala de aula, quando eu conversava, isso até aconteceu ano passado, eu não consigo falar desse assunto sem começar a chorar, porque é um assunto que eu não quero de volta para o Brasil. Não é algo que eu desejo que ocorra nos dias atuais, mas que muitas vezes ocorre de um governo que nós temos no nosso Brasil, que exalta figuras que foram torturadores da época da ditadura militar, eu penso: que país é esse? A música do Legião Urbana. Um país onde as coisas ainda não estão muito firmes e que a população começa a ter alguns direitos, porque nós não somos ricos, pessoal. Eu não sou rico. Acho que olhando, é, vocês, enquanto nossos estudantes, né, eu e a professora Márcia, nesse conjunto e os demais professores, nós não somos ricos. Então nós temos que lutar por nós. Num período de pandemia, onde não tem hospitais para todas as pessoas e nós já estamos em 180 mil mortos, é um país que eu não gostaria que fosse assim. Então hoje é uma conversa muito mais e praticamente um desabafo, porque a gente está chegando ao final do ano e sempre foi e é uma data, vocês podem ver que eu tenho enfeites de Natal, porque sempre foi uma data, eu já confessei isso em outro vídeo, é uma data que eu amo, eu gosto muito do Natal. Mas é um ano que quando eu arrumo as coisas, eu peço muito, todos os dias, por cada um de nós, para que a gente tenha melhoras, que a gente possa enxergar o nosso país e ver aquilo que está certo e que não está, que a gente possa se encontrar e se encontrar bem, mas principalmente, é por isso que eu acho que eu fiz o café para não se tornar algo pesado, mas que a gente possa ter alegrias daqui para frente, né? É tipo as mensagens que eu recebo todos os dias de várias pessoas amigas. Essa semana eu também ganhei uma da professora Márcia. E aí eu notei, eu não posso parar. Eu não posso virar uma ostra e me fechar e achar que isso é o correto, né? Aí eu lembrei que eu falei do Dom Helder Câmara, ao qual eu sou apaixonado, e eu peço que vocês pesquisem através dos seus celulares quem foi Dom Evaristo Aras, que é um cara que eu pude ouvir na PUC, e que eu confesso para vocês que são pessoas que me emocionam. São pessoas que como se diz, eu me ajoelho para ouvir. Porque elas não representam só uma igreja, elas representam aquilo que elas lutam pela população. E um Dom Helder Câmara que lutou e disse: podem me matar, mas o meu povo vocês não vão matar. E aí eu me dou conta que às vezes existe esse medo da gente perder a nossa própria vida. Mas o que é perder a vida? Diante de um país onde a gente ouve tantos absurdos e quando a gente vê bons exemplos em outros locais e que estão sim todos caminhando de uma forma bem mais tranquila. O vídeo que eu não queria que fosse tão longo se tornou longo, porque é como se nós estivéssemos conversando e eu não tenho dúvida que a gente estaria se questionando e perguntando. Mas eu desejo que ao final do ano a gente encontre, como eu falei das mensagens que eu recebo, que a gente encontre forças, que a gente encontre coisas boas, que a gente queira viver, que a gente queira lutar, que a gente queira fazer esse mundo ser melhor e diferente, que a gente queira fazer o mundo ser mais livre, né? Que a gente não tenha esses problemas de achar porque a gente tem relações com os outros países no mundo que é o único, que estão certos ou que estão errados. Como é o caso, então, do Jango, né? Vai visitar a China porque ele é comunista, nós temos que tirar os Estados Unidos é que determina o poder para o Brasil. Que país é esse? Legião Urbana. Que país é esse?